Hoje nós vamos falar sobre consciência corporal. O que é consciência corporal e por que nós precisamos tanto dela? Consciência corporal nada mais é do que a capacidade do nosso corpo em reconhecer determinada função ou atividade do músculo e saber recrutar ela. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa precisa caminhar. E quando ela vai caminhar, ela vai colocar o pé no chão, ela vai fazer a transferência de peso, ela vai fazer a impulsão com os dedos. Só que quando nós vamos caminhar, de um modo geral, ninguém fica andando e pensando em tudo o que a gente vai fazer, certo? Então, isso é a função da consciência corporal na hora que a gente está andando. Então, o corpo automaticamente ele reconhece todas as musculaturas, todas as articulações que devem ser recrutadas para executar um determinado movimento. O que acontece muitas vezes é que a gente executa movimentos diários de uma forma automática e nem sempre essa forma automática de execução ela é a correta. Muitas vezes a gente recruta alguns músculos no corpo que não são necessários naquela atividade. E aí isso vai causando descompensações. E é por isso que muitas vezes a gente acaba ficando com dor na coluna, na lombar, no joelho, nos pés. Porque essa consciência corporal automatizada, muitas vezes ela não está correta. E aí ela acaba sobrecarregando musculaturas que não são as realmente necessárias para aquela execução. Os bailarinos, de uma forma geral, eles trabalham muito bem isso, porque eles fazem movimentos que não são movimentos comuns cotidianos, né? Os atletas, eles acabam tendo esse trabalho de consciência corporal e automatizando o trabalho de determinadas musculaturas que nós, no dia a dia, jamais vamos utilizar. Então é importante descobrir essa consciência corporal em movimentos do dia a dia. Na fisioterapia, a gente trabalha um pouco isso quando a gente atende um paciente, ele vem com dor, ele vem com dificuldade em executar alguns movimentos e a gente tem que verificar onde que está o erro, né? Aonde que essa consciência do corpo dele está executando errado alguma determinada função e que está causando aquela dor. Porque não adianta a gente reabilitar uma pessoa e manter, por exemplo, e ela manter aquela atividade de forma errada, porque ela vai sobrecarregar de novo as musculaturas e ela vai voltar a ter dor. Então, muitas vezes o que acontece nos tratamentos, de um modo geral, é que eles são trabalhados para tirar a dor, mas eles não fazem esse treino de consciência para que a pessoa aprenda a executar a atividade sem causar prejuízo ou sem causar nenhum outro tipo de disfunção em outras musculaturas e em outras articulações, tá bom? A gente trabalha junto com atletas, com bailarinos, e esse trabalho muitas vezes, se ele for executado de uma forma errada, essas descompensações também vão aparecer para esses atletas. Então, essa é a importância da consciência corporal. Por isso que o bailarino tem tanta aula de consciência corporal, muitas vezes ele nem sabe. Os bailarinos profissionais, lógico que tem, né, que sabem o porquê, mas às vezes os bailarinos iniciantes acabam achando que tudo é uma grande bobagem, né? Mas não, na verdade, às vezes movimentos muito simples, o de caminhar mesmo, é executado de forma errada. E se você executa de forma errada o caminhar do dia a dia, você vai executar de forma errada também um caminhar de palco ou um caminhar para executar um salto, né? E você pode melhorar a performance desse bailarino, a performance desse atleta, se você introduzir um trabalho de consciência corporal para que ele para que ele tenha conhecimento de como trabalhar as musculaturas do próprio corpo e que ele consiga autocorrigir essas movimentações erradas, tá bom? Hoje a gente vai fazer um exercício na prática
com alguns movimentos bem simples e que não vão precisar de nenhum tipo de ferramenta, tá bom? O primeiro exercício que eu proponho é afastar as pernas na largura do quadril, com os pés bem apoiados no chão. Os dedos abertos, na medida do possível, claro. E a única coisa que a gente tem que sentir é o peso no pé. Aonde que você sente o peso do seu corpo no pé? Você sente mais no calcanhar, sente mais no meio, sente mais nos dedos. Flexiona um pouquinho as pernas, faz um balanceio para ver aonde o seu corpo acha o ponto de equilíbrio dele em cima do seu pé. Depois de sentir o pé, vai começar com alguns desequilíbrios para frente e para trás, tá? Os pés têm que permanecer paralelos, não podem ficar nem para fora nem para dentro. E os joelhos também não podem rodar nem para fora nem para dentro. Então vamos lá. Faz uma semiflexão de joelhos e solta o peso para frente, no meio, para trás, para frente, meio, trás. Repete mais uma vez e mantém um pouquinho lá na frente. Chegou lá na frente, tenta esticar os joelhos e vê se o corpo consegue manter esse equilíbrio. Estica, flexiona, volta para o meio do pé, estica, flexiona, joga o peso um pouquinho para trás, estica, flexiona. E agora a gente vai brincar um pouquinho de soltar o peso para fora e para dentro. Os joelhos têm que permanecer na mesma posição. Então a gente joga lá pro dedinho e para essa borda lateral do pé. Aí volta pro meio. Joga o peso lá no dedão. Volta pro meio. Para fora. Volta pro meio. Para dentro. Volta pro meio. Notem que eu não faço isso no joelho. O joelho ele cede conforme eu puxo o meu pé, mas ele não é para rodar para dentro, tá bom? Então só joga lá pro dedo, para a borda lateral, para a borda medial, para a borda lateral. Esticou os joelhos, solta as pernas. E agora a gente vai fazer o deslocamento lateral com os pés abertos. É quase uma primeira posição do balé. As meninas bailarinas vão entender. E aí a gente joga o peso, ó. Essa perna eu posso soltar, porque o peso vai estar em cima da outra. Então eu jogo pra lá, jogo pra cá, jogo pra lá com o joelho esticado. Ele tá esticado, mas não travado, tá, gente? Pra cá. Pra cá. E aí, eu brinco de tentar tirar um pouquinho o pé do chão. Pode soltar. Voltou. Desloco pro outro pé. Tira um pouquinho o pé do chão. E nisso eu noto como o meu corpo se comporta com essa transferência. Ele tem que puxar para cima para eu manter o equilíbrio, senão eu caio. Mesma coisa do outro lado. E solta um pé, solta o outro. Se não conseguir tirar o pé, não tem problema. Faz o deslocamento lateral e vai tirando o calcanhar, jogando a pontinha do dedo e quando você vê já saiu do chão, tá bom? Oi pessoal, vamos brincar mais um pouquinho de consciência corporal? Agora a gente vai fazer um trabalho de corpo. Os pés vão continuar na largura do quadril,
Só que a gente vai trabalhar o deslocamento do tronco e não mais o do pé, tá bom? Os joelhos, eles não podem ser nem hiperestendidos e nem flexionados totalmente. Eles estão destravados, eles estão estendidos, mas destravados, tá bom? Para que eu possa ter esse balanceio do corpo. A gente vai trabalhar exatamente uma técnica de balanceio. Então a gente vai soltar o corpo lá na lateral. Solta. Não é para manter ou ficar preocupado com se eu jogo mais para frente ou mais para trás. Eu só preciso que tenha um bom apoio do pé, como nós fizemos no exercício anterior, e que eu escorregue a minha mão na lateral do joelho, sendo que eu não posso fazer força aqui em cima. O corpo tem que estar totalmente relaxado. Solta o peso. E vai para o outro lado. Mais uma vez. E volta. E aí eu vou escorregar agora e flexionar meus joelhos. E com isso eu estendo meu braço lá em cima. E solto o peso lá no joelho, relaxa a coluna. Venho para o meio e desenrolo. Lateral, solto o peso, estico o braço lá em cima. Desceu, soltei o tronco, venho para frente, apoio as mãos e desenrolo a coluna. Isso é pra gente ganhar mobilidade, né, no trabalho de tronco, fazer uma boa descarga de peso e uma boa transferência desse peso, porque não adianta só eu saber soltar o peso, mas não conseguir fazer todo o processo de transferência desse peso. Então esse é um trabalho que a gente faz na aula de consciência corporal, que é brincar com o tronco, brincar com a musculatura, fazendo com que ela execute atividades, execute tarefas que não são comuns para ela. E ganhando dessa forma amplitude, força muscular, equilíbrio e coordenação motora, tá bom? Então esse exercício é um exercício super facinho, super rápido, joga uma música lá e vai. Desceu pela lateral, apoiou a mão, elevou a outra lá em cima, soltou o tronco em cima do joelho, onde está o peso do pé, transferiu para o meio, apoiou as mãos, quem não consegue apoiar no chão, apoia nos joelhos e desenrola a coluna. Vai de novo para o outro lado, o peso tem que estar neste pé. Esticou lá em cima, relaxou o tronco e os braços, transferiu para o meio e desenrolou. Sempre com um trabalho de respiração associado. Então, eu gosto de trabalhar. Inspiro. Solta para o meio. Tudo bem? Qualquer dúvida, manda no meu Instagram e a gente volta logo logo. Beijo!